Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título Milhares acreditam na história da Virgem Grávida, abordando um pouco o comentário da amiga Andréa Rocha, que ela diz o seguinte no vídeo anterior que eu falei sobre aquela promessa, que o anjo fez e que não se cumpriu acerca da pessoa de Jesus. Naquele vídeo ela comentou da seguinte forma: muito bom, estou começando a crer que quando toco o som sua introdução é sinal que lá vem pancada nas zoeiras dos crentes. Esse tema é confuso demais do início ao fim. Jesus não é aceito pela maioria judaica, pelo menos aqueles que realmente seguem a Torá, Aqui ela se refere sobre os judeus ortodoxos, os judeus tradicionais, dos judeus messiânicos, tá? Então, ou seja, o judaísmo tem suas divisões e o judeu ortodoxo, sério, um judeu tradicional, eles não reconhecem Jesus como o Mashiach, como o Messias. Então é isso que aqui ela quer dizer. Judeu messiânico é dito como palhaçada para um judeu ortodoxo, tá? Eles dão total descrédito ao judaísmo messiânico. Vamos lá, prosseguindo. Mas fica no ar seu questionamento. Veremos se algum cristão se habilita em responder e sugiro que você, se possível, continue nesse assunto e nos diga se na Bíblia explica o porquê de Maria ainda ser virgem se ela já era desposada com José. Se possível, falar mais a respeito da genealogia de Jesus nos evangelhos, que sabemos ser contraditórias entre si, sobre as palavras desse suposto anjo em sonho para José e um pouco, se possível, da surata de Maria no Alcorão, que seria legal, hein? Obrigada e sucesso, tá? Eu que agradeço, André Rocha, você é uma pessoa que sempre está aqui, acompanhando o canal, comentando, expondo excelentes comentários acerca dos temas tratados nos vídeos. Quero agradecer a sua participação aqui nos comentários do canal e também às demais pessoas e aos amigos que têm compartilhado suas opiniões a respeito dos temas tratados e também sugerindo novos temas. Então, nesse vídeo, o primeiro ponto que a Andréa comenta, aqui ela fala sobre 3 pontos, do que, se possível, continue ainda e nos diga se na Bíblia explica o porquê Maria ainda ser virgem se ela já era desposada com José, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, Maria grávida sem estar casada. Aqui está só casa, tá? Mas é casada. Em Lucas 2, verso 4, 5, o texto diz o seguinte pela João Ferreira de Almeida: E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, tá? A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Eu trouxe aqui no nosso esboço 2 passagens em versões de Bíblias diferentes. Eu trouxe pela João Ferreira de Almeida, que aqui o verso 5 trata quando José saiu da cidade de Nazaré para a Judéia, em sentido da cidade de Belém, para fazer lá no recenseamento que o rei Herodes havia, no caso o imperador César Augusto César tinha imposto que a população fizesse, a contagem, o recenseamento. Então José ele sai da cidade de Nazaré e parte para Belém, tá? E aqui no verso 5 ele leva, Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, ou seja, se você lê esse texto pela João Ferreira de Almeida, você não encontra nada normal. O José estava viajando com a sua esposa. Até então, qualquer cristão, qualquer pessoa é doutrinada a acreditar que Maria engravidou por obra do Espírito, por obra do Espírito de Deus, do Espírito Santo, tá? Isso é algo absurdo, algo que não existe. Mas a igreja consegue fazer com que a maioria das pessoas consiga engolir essa história absurda e ponto, acabou, não tem o questionamento, tá? Porém, se você ler pela NVI, a nova versão internacional, o texto vai falar da seguinte forma: assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Agora observe aqui pela NVI o verso 5, que diz o seguinte: E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometido em casamento e esperava um filho. Você consegue perceber a diferença do verso 5 da João Ferreira de Almeida para o verso 5 da versão NVI, a nova versão internacional? Que pela NVI, até a altura dessa história, verso 5 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas,
Maria e José não estavam ainda casados, mas ela já estava grávida, o que seria algo totalmente absurdo e inaceitável para a época, para a cultura local ali. A mulher está grávida do homem que ela tinha um contrato ainda de casamento. Então, ou seja, muitas pessoas falam assim, não existe diferenças entre as versões bíblicas, que no caso não é verdade, porque aqui claramente, entre a João Ferreira de Almeida e a NVI, existe claramente uma forte contradição de versões de uma mesma passagem, tá? Então, respondendo ao questionamento que a Andrea fez, Maria grávida, né? Ou seja, se ela permaneceu virgem, a Bíblia propriamente não vai defender essa ideia, essa doutrina, tá? Esse dogma. Na verdade, quem vai defender que Maria permaneceu grávida é os católicos romanos, né? Os cristãos católicos romanos. Os cristãos protestantes, inclusive, obviamente, vão crer que Maria e José consumiram o ato e até podem ter tido filhos da semente de José, porque Jesus ele não é da semente de José. Essa doutrina de que Maria permaneceu virgem, quem vai defender isso é os cristãos católicos romanos. Pode ser também que os cristãos católicos ortodoxos também vão defender, porque essa doutrina foi criada ainda no primeiro milênio, quando as duas igrejas ainda estavam juntas. Então ela foi criada, se eu não me engano, no Concílio de Latrão. Ou seja, a igreja, elas fazem concílio para definir o que a igreja vai defender, o que a igreja vai acreditar, tá? O que vai fazer parte da igreja, o que não vai fazer, o que é rejeitado, né? Ou seja, todo o magistério da igreja se reúne e a virgindade de Maria, a virgindade perpétua da Maria foi algo estabelecido em concílio, tá? No Concílio de Latrão, no século VII, se eu não me engano. Mas eu aconselho os senhores, quem acompanha a página e tem um interesse melhor, se interessar em pesquisar o assunto, aconselho a dar uma pesquisada melhor sobre o tema. Beleza? Bom, o primeiro ponto foi esclarecido. Segundo ponto, quase não se fala de José na Bíblia. Dos 4 evangelhos que você tem dentro da Bíblia, os evangelhos canônicos, que qualquer cristão, tá, vai reconhecer que dentro desses 4 evangelhos bíblicos está a biografia da pessoa de Jesus, tá, dentro desses 4 evangelhos. Obviamente que dos 4 evangelhos, somente 2 vai falar sobre a natividade de Jesus, vai falar sobre a história do seu nascimento, que é o evangelho de Mateus e o de Lucas. O evangelho de Marcos e o evangelho de João, eles nada falam sobre o nascimento de Jesus. Já apresenta ali Jesus numa fase adulta a iniciar o seu ministério. Dos 4 evangelhos, em ordem cronológica, o de Marcos foi escrito primeiro, depois provavelmente o de Lucas, terceiro lugar o de Mateus e por último o evangelho de João. O primeiro evangelho a tratar sobre o nascimento de Jesus é o evangelho de Lucas, logo em seguida o evangelho de Mateus. Marcos e João nada fala sobre o nascimento de Jesus, como Jesus nasceu, como fala, né, sobre Maria e José de forma detalhada, como se fala em Mateus e Lucas. Os católicos muito veneram São José, tá, o pai de Jesus. Mas se parar para analisar do conceito religioso judaico, José ele não pode ser considerado o pai de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele não nasceu da semente de José. Vamos ver o que foi o segundo ponto que eu coloquei. Quase não se fala de José na Bíblia. O José só participa ali da infância de Jesus. E ainda por cima como padrasto, não como pai. José, os evangelhos vão colocar José como descendente do rei Davi. Só que o Salmo 135, verso 11, vai dizer o seguinte: o Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela, do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Então, ou seja, tanto o segundo ponto aqui do vídeo, quanto o terceiro ponto, que fala sobre a genealogia de Jesus, no caso, José, só para concluir a questão de José, o Evangelho de Mateus vai falar sobre o anjo, no caso, aparece em sonhos para José. Nada fala para Maria, no Evangelho de Mateus. Já no de Lucas, o anjo já não fala propriamente com José, e sim, mas com Maria. Tá? Então, ou seja, existem essas diferenças dos relatos. Tá? E também existem pontos contraditórios, que eu vou tratar em outros vídeos. Tá? Muitos cristãos vão falar assim, não, o relato de Mateus se complementa com o de Lucas e vice-versa.
Não se complementa. Muito pelo contrário, existem muitos pontos contraditórios. Eu vou estar mostrando aqui em vídeos de forma mais detalhada, tá? Então, após isso, na fase adulta, na crucificação, na grande comissão, no livro de Atos, em mais nenhum outro lugar vai falar sobre José. José simplesmente fica um ponto esquecido dentro do Novo Testamento, quando Jesus pega uma certa idade, quando se inicia o seu ministério. Nada mais a Bíblia vai falar sobre José. O terceiro ponto aqui é a genealogia de Jesus, tá? Ou seja, existe uma forte contradição de nomes, né, sobre as genealogias de Jesus. Ou seja, mais um ponto de detalhe dos dois evangelhos. O evangelho de Mateus e de Lucas, por eles tratarem da infância de Jesus, da natividade da pessoa de Jesus, eles vão falar sobre genealogia. Por quê? Porque os autores querem mostrar que Jesus ele é o Messias e que ele provinha da descendência do rei Davi, passando por Salomão, aliás, desde Abraão, passando por rei Davi, por Salomão, até chegar em José. Os nomes estão diferentes. E outro ponto também, no Evangelho, essas duas genealogias que você tem em Mateus e Lucas, essas duas genealogias, alguns cristãos vão defender que a genealogia que está exposta em Lucas é de Maria e a de Mateus vai ser a genealogia de José. Ou seja, ou vice-versa, enfim, é um ponto contraditório. Essa questão da genealogia, ela só pode ter validade do homem, mesmo porque nos escritos sagrados abraâmicos, do judaísmo e do cristianismo, principalmente do judaísmo e do cristianismo, o homem que é importante. A mulher, ela não tem importância. Em diversos pontos da Bíblia, quando se trata a história, narra algo com mulher, a mulher, ela simplesmente não tem nome, ela é um exemplo. Se você pegar a história de Ló, tinha 3 mulheres que faziam parte da vida de Ló: sua esposa e suas 2 filhas virgens. A Bíblia, o livro de Gênesis 19, Gênesis 20, em nenhum momento dá nome à esposa de Ló e nem às suas 2 filhas. Se pegarmos aqui o Novo Testamento, a mulher adúltera de João 8, também não tem nome. É uma mulher que a Bíblia não fala o nome dela. A mulher do fluxo de sangue, né, também não tem nome. João 4, a mulher samaritana, também a Bíblia não dá nome. Ou seja, texto, a Bíblia em si, ela prioriza mais a figura do macho e não da fêmea. Nessa linhagem de pensamento, colocar uma genealogia atribuída à mulher é algo inaceitável para os judeus. Aqui os autores dos evangelhos, eles querendo a todo custo provar que Jesus era o Messias, eles apelam para esse tipo de recurso, de colocar a mulher, contar a genealogia a partir da mulher. Já é algo inaceitável. E incluindo dentro dessas 2 genealogias, não me recordo agora se é de Lucas ou de Mateus, você pode estar conferindo depois na sua Bíblia, tem uma das genealogias nem conta o nome de mulher. Não lembro se é de Mateus ou de Lucas, nem tem nome de mulher. Isso só mostra que o que eu estou expondo aqui é verdade. Não tenho por que mentir. Então, ou seja, são diversas problemáticas. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Ficou faltando um ponto ainda, que ela pediu aqui também, né? Falar aqui, ó. E um pouco, se possível, da surata de Maria no Alcorão. Eu não vou falar desse vídeo agora, porque eu quero fazer um vídeo à parte disso, tá? Talvez o próximo vídeo eu já fale um pouco acerca de Maria, da Virgem Maria no Alcorão, tá? E a relação com Jesus. Eu vou trazer alguns pontos interessantes, principalmente envolvendo essa questão agora da lei de migração, que inclusive eu gostaria de aproveitar e mandar um forte abraço e o meu apoio para o canal do amigo Vinícius César sobre o seu repúdio referente à lei da migração. O canal do Vinícius César, para quem não conhece, ele também ele é um cético, né? Ele é um ateu, e ele trata de temas, ele é um cara dos poucos ateus de coragem mesmo, de breu, de fibra, que tem coragem de falar de temas polêmicos da religião. Não se foca somente em cristianismo, tá? Mas ele critica aí as religiões afro-brasileiras, o islamismo. Quero te parabenizar, meu amigo Vinícius, pelo seu vídeo sobre a lei de imigração. É isso aí. Nós que somos céticos e incrédulos devemos nos unir e não criar contendas
e discussões à toa, querendo desmoralizar porque um é deísta, o outro é agnóstico e porque o outro é ateu. É perca de tempo. Enquanto isso, os religiosos estão se unindo para impor as suas crenças, esses absurdos que expomos aqui em vídeos, como algo que tem que ser engolido por qualquer pessoa. E quem não aceitar isso, vai de repente pagar com a própria vida. Então é importante nos unirmos e não pensarmos em picuinhas de diferença, porque um é agnóstico, outro deísta e porque o outro é ateu. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou estar tratando melhor esse tema referente a Maria no Islã, tá? Jesus e Maria no Islã. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você for novo aqui e também não deixe de curtir nossa página lá no Facebook, Analisando a Fé pela Razão, beleza? Quero agradecer a todos que acompanham o meu canal, acompanham os vídeos, tá? É um canal que trata de teologia e análises doutrinárias e bíblicas de forma séria, cética e racional, tá? Não é de forma devocional. Aqui a intenção não é fortalecer a fé de ninguém, muito pelo contrário, é expor a verdade fria, nua e crua, para despertar as pessoas das ilusões religiosas. Muito obrigado, um forte abraço e paz a todos.